Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite, adorando a esse Deus? Aplauda o Senhor mais uma vez com alegria. Abra suas Bíblias, Romanos, capítulo 12, versículo 5. Sei que o horário está um pouquinho avançado, mas vou tentar ser o máximo sucinto, então preste atenção naquilo que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 5. Amém? Diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Repita essa última parte comigo. E membros uns dos outros. Feche seus olhos. Pai, fale conosco nessa noite através da Tua palavra, Senhor, que essa mensagem venha edificar as nossas vidas e que assim possamos entender o que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é um texto que vai trazer para a gente hoje a realidade de como entender a caminhada de forma prática na vida cristã. Para aqueles que estão vindo aqui nas quartas-feiras, em Gálatas, nós temos conversado aqui, falado aqui sobre o verdadeiro evangelho, que o evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho da salvação pela fé através de Cristo, que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Deus fez. Então, o que nós estamos, a direção que a igreja tem sido levada é entender isso, é entender que o evangelho é um evangelho não de forma por méritos, mas é o evangelho através daquilo que Cristo fez. E quando Cristo ele fez essa obra, o que ele fez? Ele transformou a nossa vida, ele transformou a nossa natureza. Então nós temos conversado aqui que eu não sirvo a Deus para agradar a Ele, eu sirvo porque eu sou salvo e assim faz parte da minha natureza agradar a Ele. Eu não sirvo a Deus para eu ganhar a bênção, eu sirvo a Ele porque eu já sou abençoado por Ele. Eu não vivo uma vida de comunhão com os irmãos, de comunhão com a igreja, uma vida de serviço para ganhar o mérito de Cristo, mas eu faço isso porque como Ele mudou minha natureza, isso faz parte de mim, então isso não é um peso, mas é uma alegria servir a Cristo. E quando nós chegamos em Romanos, nós vamos ver que Romanos, Paulo, ele também vai tratando das mesmas coisas, só que Paulo aqui, em Romanos, ele é mais prático também. A gente vê a carta aos Romanos, e nós vamos ver que Paulo, ele trata assuntos fundamentais no Evangelho, assuntos fundamentais para a gente entender, para viver essa caminhada. Paulo ele trata sobre a tragédia do pecado, Paulo ele trata sobre a redenção realizada por Cristo na cruz, Paulo ele trata da eleição através da graça de Cristo, da justificação na fé e de uma nova vida em Cristo, que é a parte prática dessa carta. Então Paulo ele divide a carta aos Romanos em duas partes. Primeiro a parte teórica, que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 12, e do capítulo 12, então, ele vem para as aplicações dessa carta, ele vem para as aplicações práticas do seu ensino. Então, nós vamos ver que a partir do capítulo 12, Paulo ele vai mostrar que a evidência de alguém que é salvo, de um crente que está numa igreja, a evidência que mostra que ele é salvo, é como ele consegue viver os seus relacionamentos em diversas áreas. Então nós vamos ver que Paulo ele está focando em Romanos em relacionamentos. Na parte teórica, ele começa Romanos, no capítulo 2, tratando do seu relacionamento com Deus. Depois Paulo ele trata do seu relacionamento com você mesmo, como que você vai se relacionar consigo mesmo, conhecendo a Deus. Depois Paulo ele trata do seu relacionamento com seus irmãos de fé. Depois ele trata do relacionamento, do amor que você deve ter com seus inimigos. Depois ele trata a forma que você deve se relacionar com as autoridades constituídas. E por último, nos capítulos 14, nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, Paulo agora então ele vai tratar
de como que você se relaciona com seus irmãos que pensam diferente de você em aspectos secundários. Ou seja, não são aspectos essenciais, como a salvação pela fé, que nós estamos ouvindo em Gálatas, a salvação pela graça. Isso são aspectos essenciais. Todo mundo tem que pensar igual assim, porque quem não pensa igual assim não vive o Evangelho. Só que dentro da comunidade, da caminhada, da igreja, do corpo de Cristo, nós nos relacionamos com pessoas que pensam diferentes da gente de formas secundárias. Então Paulo vai mostrar agora como que a gente se relaciona com essas pessoas. E uma frase que Paulo ele usa, e nós vamos ver em alguns versículos aqui, em Romanos, é uma frase para trazer essa identidade, como a gente vai se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente em aspectos secundários, uns aos outros. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 5, Paulo ele começa falando que nós somos membros uns dos outros. Então, Paulo, ele começa a falar o quê? Que a igreja é o quê? A igreja é um corpo, e é um corpo que tem vários membros, e esses membros estão conectados um ao outro. Então, meus amados, Paulo já começa falando algo para a gente aqui. Ele começa a falar, se esse membro não está ligado ao corpo, ele não serve para esse corpo, ele é um membro inútil, e mais do que isso, ele é prejudicial ao corpo. Muito pior do que ser inútil ao corpo, é ser prejudicial ao corpo. E aí então, como igreja, é muito importante a gente entender isso nessa noite. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós estamos nesse corpo, e nós estamos falando de unidade, e unidade é relacionado à ceia, porque Cristo veio para trazer essa unidade com Ele de novo, nós começamos a ver que nós não somos, dentro do corpo, uma multidão pensando em si, mas nós somos um corpo que vive em prol dessa multidão que é esse corpo. E aí, a gente começa a ver, por exemplo, o exemplo da fruta. O exemplo da fruta na árvore. Uma árvore ela é composta de várias frutas de vários galhos. Mas, meus amados, a raiz principal que sustenta essas frutas e esses galhos e esse fruto é uma só, é uma raiz que vem todos. Quando o fruto ele cai dessa árvore, esse fruto ele apodrece. Então o corpo de Cristo é dessa forma que nós enxergamos ele. Nós somos várias frutas que estão interligadas por uma raiz. E aí, meus amados, nós temos que começar a entender então que nós estamos ligados. Nós estamos conectados uns aos outros através da raiz. Quem é a raiz? É Cristo. Então é Cristo que nos conecta. Se hoje eu estou aqui conectado com vocês, e vocês estão conectados com quem está ao seu lado, não é porque você tem uma conexão somente pessoal, você tem uma conexão de Cristo. Foi Cristo que te conectou com quem está do seu lado. Foi Cristo que te conectou com quem está aqui na igreja com você. Mas, meus amados, os discípulos, eles demoraram a entender isso. Então, quando Cristo ele foi fazer a obra na cruz, para os discípulos entenderem o que ele foi fazer, o que Cristo fez? Cristo, ele preparou uma mesa como essa aqui, e ele chamou os discípulos então para essa mesa, e ele chamou os discípulos e falou: olha, eu estou preparando essa mesa, porque logo mais eu vou servir vocês, dando a minha vida por vocês ali naquela cruz. E nós vamos ver que Cristo então fez a obra de salvação, ele fez a obra de serviço. Só que mesmo assim, alguns discípulos, eles não conseguiram entender o que era o sacrifício de Cristo e a cruz de Cristo. Então, quando Cristo ressuscita, o que Cristo ele faz? Quando os discípulos não entendem o sacrifício, ele não repetiu a cruz, mas o que Cristo repetiu? Ele repete a mesa. Ele de novo aparece para os seus discípulos, e ele então agora, lembra quando antes de Cristo falar para Pedro, me ama, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro está pescando e ele aparece lá e fala: jogue a rede para o outro lado e vem os peixes. Ele traz o pão e ele senta na mesa, para ele mostrar que ele é o Cristo que ressuscitou, e ele está vivo ali também, agora perante eles, não somente como Espírito. Então nós vamos ver, meus amados, que
para entender a cruz de Cristo, nós temos que ser participantes da mesa de Cristo. Porque se a gente não consegue participar da mesa, que é a união, que é a comunhão, que é essa vida uns com os outros de comunidade, nós nunca entendemos a cruz. E então nós vamos ver que a cruz, ela se revela através da mesa para a gente. Se nós conseguimos compreender isso, nós vamos conseguir viver uma vida de comunidade. É por isso que não há espaço para igrejas dos desigrejados. É por isso que não há espaço para a gente viver uma vida de igreja em casa. Por quê, meus amados? Porque viver uma vida de comunhão, entendendo o sacrifício de Cristo, de uns para com os outros, é viver uma vida de mesa, porque se eu não viver essa vida na mesa, na comunhão, eu nunca entendi o sacrifício. E o que Cristo veio fazer? Ele veio fazer uma obra de restauração, de comunhão, para mim e para você. É por isso que nós vamos ceiar daqui a pouco, porque nós entendemos que agora nós estamos unidos de novo a Cristo, e se nós estamos unidos de novo a Cristo, Ele nos une uns aos outros. Então, meus amados, nós começamos a ver que, como ele fala aqui no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Ser membro de Cristo é fazer parte do corpo, é participar dessa mesa, senão você não é membro de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí Paulo, ele no capítulo 12, no versículo 10, ele fala assim, capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E no capítulo 13, no versículo 8, ele diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, meus amados, quando a gente entende que nós fazemos parte desse corpo, e o que nos une a entender esse sacrifício e mostrar que agora nós vivemos esse sacrifício, vivendo essa vida de comunhão e de mesa, ele fala, agora vocês devem o quê? Amar uns aos outros cordialmente. Irmãos, Paulo está falando aqui ainda de comunhão. Ele está falando que a comunhão, ela exige o quê? A comunhão, ela exige amor. Mas amor, meus amados, amor de verdade, amor de ações. Nós devemos mostrar amor em todas as áreas. Quando está em guerra, e às vezes nós estamos em guerra com alguém, na igreja, com pessoas, no trabalho, nós devemos demonstrar amor. Missões, quando alguém está em missões e a gente é chamado para participar da missão, nós somos chamados para participar da missão em comunhão, ou seja, através do amor. Quando na nossa porta aparece alguém precisando de alguma coisa, nós somos chamados para viver essa vida de comunhão através desse amor cordial. A palavra grega aqui usada no capítulo 12, versículo 10, é o filostorgoi, que significa o que? O amor estorge, que é o amor familiar, que é o amor de sangue. Ou seja, sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que a forma que você ama o seu irmão, que você está unido através do sacrifício, é um amor de sangue. Então, dentro disso, eu não sou seu irmão somente porque eu não sou seu irmão de sangue. Melhor dizendo, eu não sou só irmão da Mariana aqui porque a gente é irmão de sangue. Eu sou seu irmão porque Cristo nos uniu para sermos irmãos. Então, meus amados, quando nós somos irmãos e entendemos isso, nós começamos a ver que no meio de irmãos nós temos conflitos. Porque se eu falar que eu nunca briguei com a Mariana, eu vou estar mentindo. Nós brigamos a vida toda, até hoje a gente briga. Por quê? Porque nós somos irmãos. Mas como irmãos, o que a gente faz? A gente continua caminhando, se perdoa, vai embora e vai continuando. Irmãos, porque se nós que somos unidos por Cristo, com a gente não pode ser diferente. Porque quando a gente briga com alguém, ou quando tem alguma coisa que a gente não concorda com o irmão, a gente logo quer virar a cara. A gente não quer mais caminhar junto, a gente não quer mais olhar para esse irmão e achar que ele pode estar no nosso ciclo de comunhão. Irmãos,
o amor de Cristo, ele nos uniu para a gente viver uma mesa de comunhão, uma mesa de unidade, uma mesa de adoração a Ele. Eu penso diferente de você, vocês pensam diferente de mim, mas a comunhão da mesa, do sacrifício, faz a gente conseguir viver em uniformidade. Amém ou não amém? É por isso que James Hilter, no seu livro O Monge e o Executivo, ele diz que você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que você fala, mas você é o que você faz. Ou seja, esse amor é um amor prático, porque tem gente que vive na igreja a vida toda só vivendo de sentimento. Então ele fala, não, eu sinto que eu amo as pessoas, eu sinto que eu penso que eu consigo amar as pessoas, eu tenho um sentimento tão grande por tantas pessoas, mas quando alguém faz mal para ele, ele não consegue amar. Ou seja, ele vive de sentimento. Irmãos, esse amor não é um amor de sentimento, esse amor é um amor prático. Nós temos que colocar essa praticidade em nossas vidas, para a gente conseguir viver então essa vida de mesa, e de unidade, e comunhão, através do amor de Cristo. Ainda no capítulo 12, no versículo 10, no final, ele fala que nós devemos preferir honrar uns aos outros. Irmãos, o que é então honrar uns aos outros? Quando ele fala isso no final do versículo 10, que nós devemos honrar uns aos outros, ele está falando que você não pode olhar para o seu irmão com discriminação, você não pode olhar para o seu irmão com recriminação, você não pode olhar para o seu irmão com eliminação. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, por conta da nossa vida religiosa e por conta dessa nossa vida que a gente vive só buscando a parte religiosa para agradar a Deus, a gente começa a se julgar mais importante do que os outros, porque eu trabalho mais na igreja, porque eu faço mais coisas, ou porque eu acho que eu oro mais do que o irmão, ou porque eu estou mais na frente. Eu começo a julgar o irmão achando que agora eu sou maior, eu sou mais importante no corpo, eu que tenho que ser honrado nesse corpo, porque eu que trabalho aqui e eu que faço tudo. Irmãos, isso é discriminação, isso, amados, é recriminação, isso também leva à eliminação. Mas, meus amados, preferir em honra no grego significa, sabe o quê? Significa ir à frente como guia, ou seja, significa abrir caminho para o outro ser honrado. Então você está aqui para quê? Para abrir caminho para o outro ser honrado. A Dayana está aqui para quê? Para abrir caminho. É a Débora ou é a Brenda? Ela está aqui para abrir caminho para a Brenda ser honrada. Eu estou aqui para abrir caminho para o Aldo ser honrado, e daí por diante. Quando a gente entende isso, meus amados, a gente começa a ver que a gente começa a trilhar um caminho de unidade seguro, um caminho de caminhada segura, onde nada vai abalar a estrutura daquilo que Deus colocou aqui nesse lugar. Mas sabe o que acontece, amados, com a gente? Às vezes, a gente se reúne só para buscar, sabe o quê? Poder. E aí o que acontece, meus amados? A gente começa a falar assim, eu vou para a igreja para orar mais, eu vou para a igreja para fazer mais culto, eu vou ler mais a Bíblia, porque eu vou ter o quê? Mais poder. Mas a gente pensa, mas para que você quer ter poder? Aí a gente começa a aplicar errado. A gente começa a aplicar falando que eu vou ter poder para quê? Para vencer os meus inimigos. Então, quem se levanta contra você, você começa a falar, eu vou vencer ele na autoridade de Deus, porque o meu Deus, ele me abençoou de tal maneira que ele me fez ser melhor do que você. Então, se tudo está dando errado na sua vida, é porque meu Deus é melhor para mim, porque eu tenho o quê? Poder de Deus. Irmãos, mas o que Deus falou, o que Deus falou a respeito do Evangelho? Ele falou que o Evangelho não é o lugar para você chegar primeiro, mas é o lugar, meus amados, para você garantir que você vai ser o último a chegar, porque você vai estar abrindo caminho para outros chegarem nesse Evangelho. Ou seja, por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que nós somos filhos, e nós já estamos com Cristo, nós já estamos com Ele, o poder da graça já habita em nós, o poder da salvação já habita em nós, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus amados,
Nós começamos a entender que nós já estamos seguros em Cristo. Eu não tenho que chegar primeiro, eu tenho que abrir caminho para outros chegarem a Cristo, meus amados. E aí, a gente tem que entender uma coisa. A gente começa a pregar que o Evangelho é para as pessoas se converterem a Deus. Claro que o Evangelho vem através do poder de Deus, mas, meus amados, nós temos que entender que nós temos que nos converter. O Evangelho nos converte, sabe a quem? Uns aos outros. O Evangelho me converte ao meu irmão. O Evangelho me converte para eu servir ao meu irmão, porque se eu estou servindo a Deus, o poder dele me alcançou, a graça me alcançou, eu sou convertido para quê? Para viver em unidade para o meu irmão, para viver em uma vida para o meu irmão, porque ele abriu mão da glória dele para viver uma vida comigo, para viver uma vida de comunhão comigo. Se o Evangelho, ele não te converter ao seu irmão, você não foi convertido ao Evangelho. Então, amados, como que você tem vivido essa vida de comunhão com seus irmãos? No capítulo 12, versículo 16, Paulo ele fala assim, tenham uma mesma atitude, uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, meus amados, Paulo ele está falando que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento. O que é o mesmo sentimento? É a ideia, sabe de quê? De não nutrir inveja. É a ideia, sabe de quê? De não ter ressentimento. É a ideia, sabe de quê? De não guardar mágoa. É a ideia, sabe de quê? De não dar espaço para o ódio no nosso coração. É nisso que Paulo está batendo. Quando Paulo fala sobre relacionamento, para a gente não dar, para a gente ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, é isso, meus amados. E às vezes, sabe o que mais afeta a igreja, a nossa comunhão, é que a gente fica nutrindo os sentimentos que são os sentimentos ruins, os sentimentos de inveja, os sentimentos de ressentimentos, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de ódio que ficam no nosso coração. E Paulo ele está batendo nisso. Aqui em Romanos, a parte prática é isso. Ele está batendo nas acusações maldosas, nas desavenças que estão separando a igreja, no isolamento. Já viu aquela pessoa que é assim? Não, poxa, eu estou lá, fizeram mal para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero ver ninguém, eu vou me isolar, eu vou ficar na minha. E quando passar eu volto. Irmãos, isso não é uma vida de comunhão, isso não é uma vida de mesa. Isolamento, meus amados, é você ir contrário à obra de você se converter a servir o seu irmão. Então a gente começa a colocar parâmetros na nossa vida cristã como que se isso fosse fazer bem para mim, como eu já tenho falado aqui. Às vezes nós pegamos coisas boas e transformamos em coisas ruins, e isso é uma coisa dessa, meus amados. Sabe por quê? Nós temos que entender que nós somos uma família. Então a igreja, ela não é reconhecida não só pelo louvor, a igreja não é reconhecida só pela palavra, mas a igreja, meus amados, é reconhecida pelo amor. Quem está aqui precisa ser amado. Quem está aqui precisa ser amado. E quando nós entendemos isso, nós nos sentimos amados. Por quê? Porque se eu entendo que eu tenho que amar meu irmão, e meu irmão entende que tem que amar meu irmão, e meu irmão entende que tem que amar o outro irmão, eu vou me sentir amado, porque está todo mundo me amando enquanto eu amo todo mundo. E isso faz parte de viver uma vida de uns para os outros, de comunhão, de comunidade. Capítulo 14, versículo 13. Ele fala: não nos julguemos, mas uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não poderes tropeço ou escândalo a vosso irmão. Ou seja, Paulo está falando, olha, não julguem uns aos outros. O texto aqui, meus amados, ele está dizendo que o nosso papel não é ser o juiz do irmão. Ele está dizendo que o nosso papel não é condenar logo quem pecou. Porque deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quem não pecou hoje aqui, levanta a mão. Ou seja, todos nós pecamos. Então, o que nós fazemos? Quando alguém tem um pecado moral, principalmente, nós logo já julgamos, nós logo já condenamos,
nós logo já colocamos alguém de escanteio. Por quê? Porque essa pessoa não é santa como eu sou santo, não é pura como eu sou santo, você é pecador, você só é justificado por Cristo, mas a sua natureza é pecaminosa ainda, você luta contra o pecado diariamente, e às vezes nós queremos assumir o papel de Deus, de julgar e até de condenar, mas meus amados, o nosso papel como igreja é o que? É acolher, é restaurar, e não condenar, mas é fazer as pessoas chegarem até Cristo, fazendo como? Abrindo o caminho, sendo uma igreja que é relevante nessa área. Capítulo 14, versículo 19, ele fala assim, ó: assim pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação, de uns para com os outros. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando, meus amados, que a igreja, nós que somos esse corpo, nós seguimos as coisas da paz, uns para com os outros, ou seja, olha que coisa linda é a igreja. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo de guerra, nós vivemos em um mundo de conflito, de nações, de reino contra reino. Quantas guerras estão estourando aí no mundo? Guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas, guerras entre as denominações, guerras entre as famílias, às vezes guerras até dentro da igreja. Mas, meus amados, lembra lá a igreja de Corinto? O que o pessoal falava? Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Meus amados, a igreja de verdade, a igreja que vive a mesa, que vive essa mesa, a igreja, ela trabalha as coisas da paz. A igreja de verdade, ela apaga incêndios, ela não coloca fogo. A igreja de verdade, ela não apresenta abismos, mas a igreja de verdade, ela constrói pontes. Nós, meus amados, não criamos inimigos, nós somos aqueles que somos os reconciliadores. Então a igreja é esse ambiente, a igreja é um ambiente que promove paz, a igreja é um ambiente que lida com a paz, a igreja é o evangelho que prega a paz, a igreja é o evangelho que experimenta a paz, a igreja é o evangelho, é o instrumento da paz. Que igreja você tem sido? Aonde você vai? Você tem levado paz? Você tem promovido a paz? Você tem experimentado a paz ou você tem experimentado guerras? E o texto aqui, ele fala na parte final da edificação, ou seja, em outras palavras, ele está falando que quando você deve edificar seu irmão, você deve colocar o quê? Ele para cima. Você deve edificar a vida dele para ele saber quem ele é em Cristo. Eu falei numa das mensagens de Gálatas, quando Paulo e Pedro eles brigam, lá, quem está vindo em Gálatas vai entender, quem está prestando atenção e participando vai entender, quando eles brigam naquele capítulo lá, o que o Paulo faz? Ele chama Pedro, não para condenar o Pedro, mas ele chama o Pedro para quê? Ele chama o Pedro para mostrar para o Pedro quem ele é. E lá ele fala: olha, Pedro, nós somos de Cristo, nós somos um em Cristo, ou seja, nós fazemos parte do mesmo time, nós estamos no mesmo barco. Amados, esse é o nosso papel. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa em vir para a igreja para quê? Só para receber a minha vitória. Eu vou para a igreja para eu receber a minha bênção, eu vou para a igreja para eu receber a minha edificação. Irmãos, a tua vitória já está ali na cruz, a tua bênção Deus já derramou sobre você, a salvação, porque você estava condenado, meus amados. Então, você não vem para cá para você viver um evangelho para você, você vem para cá para edificar esse lugar, para Deus ser glorificado. Nós fomos chamados para isso. Capítulo 7, parte 7, capítulo 15, versículo 7, ele diz assim, ó: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui, meus amados, Paulo está falando sobre a questão do quê? Da aceitação. Paulo está falando que a igreja, ela é um hospital, sim. Nós somos um hospital e nós precisamos acolher todas as pessoas. Nós temos que estar abertos a acolher todas as pessoas. É o exemplo de Cristo. Cristo, ele fez uma obra para acolher aqueles que estavam agora vivendo uma vida de condenação, vivendo uma vida de separação dele. E aí, meus irmãos,
Vocês sabiam que 75% das pessoas que ficam em uma igreja, elas ficam porque elas encontram nessa igreja um local de amizade, um local de companheirismo e um local de amor? As pessoas, 75% das pessoas, elas ficam na igreja porque elas encontram um local de amizade, um local de companheirismo e um local de amor. Será que nós temos sido uma igreja que transmite amizade, que transmite companheirismo, que transmite amor? Ou nós estamos preocupados em vir aqui hoje para receber a minha bênção e ouvir aquilo que Deus vai fazer na minha vida para eu sair daqui mais feliz? Irmãos, a igreja, um exemplo é como um jantar. Já viu aquelas pessoas que, vamos supor que você preparou um jantar, você está ali, prepara aquele jantar maravilhoso, aí quando você senta para comer, alguém chega e bate na porta, o jantar está na mesa. Tem gente que recebe a pessoa assim falando, doida para ela ir embora, por quê? Porque o jantar está pronto, e ela quer comer, fala, caramba, não era hora de chegar alguém, logo agora que eu vou jantar, chegou alguém. Irmãos, tem igreja que é assim, tem igreja que ela recebe pessoas pedindo para ela ir embora. Mas vamos supor um segundo cenário, vamos supor que uma visita chega na sua casa, e aí então você com alegria, a visita chegou, então você prepara uma janta, e chama ela então para ficar ali contigo, e você então janta com ela, é um bom papel, mas eu acho melhor a gente ser uma terceira opção. Não é melhor você então, em vez de você esperar a visita chegar, e você preparar a janta, não é melhor você ligar para o seu amigo e chamar ele para jantar com você, e preparar uma grande mesa para ele? Irmãos, a igreja precisa ser a terceira opção. Nós precisamos ser a opção que prepara o que, amados? Que prepara a mesa. Que prepara a mesa, sabe para quê? Para convidar pessoas para participar dessa mesa, através desse sangue, que é o sangue de Cristo. Nós somos chamados, meus amados, para preparar essa mesa, para preparar esse jantar, para as pessoas então, elas estarem sendo participantes. Acolhei-vos uns aos outros, no amor de Cristo Jesus. E no capítulo 16, versículo 16, só para finalizar, Paulo, ele fala assim, ó, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O ósculo santo nós sabemos que é o quê? Que é o beijo, né? O beijo na face. Não é para a gente sair beijando todo mundo. Mas aqui ele está falando, sabe, porque isso é uma coisa cultural, ele está falando de uma recepção calorosa. Será que nós, nesse frio, nós estamos prontos para receber as pessoas de forma calorosa, para participar da mesa com a gente? Para participar dessa vida de comunhão com a gente? Ou será que nós não estamos conseguindo enxergar ninguém que está na nossa mesa? Irmãos, mais uma vez, para você ter a evidência de que você entendeu o sacrifício de Cristo, você só vai conseguir ter a evidência se fazer sentido para você participar dessa mesa, essa mesa de comunhão, uns com os outros, na edificação do corpo de Cristo, para esse corpo ser glorificado. Se você não viver assim, você está tomando uma ceia hoje, que não faz sentido, porque você não está vivendo para o corpo. Então que Deus possa te abençoar, e que você possa viver essa vida, vivendo uns para os outros, no amor cordial de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Que Deus te abençoe.